Então continua ainda aparecendo aí. Eu vou botar só para ficar grandão. Tá aparecendo agora direitinho, né? Então é o seguinte, tem alunos que estão me perguntando, esse trabalho vai substituir o trabalho do vídeo? Não. O trabalho do Super Pro que eu botei é um trabalho que você vai fazer que, vamos supor, você ficou precisando de uns 2 pontos da média para passar comigo. Se você fez esse trabalho, eu estico essa nota daí para você ter os 2 pontos da média. Ele não é o trabalho do quarto bimestre. Se não fizer o trabalho do quarto bimestre, o que vai acontecer? Tu vai ficar com 0 de trabalho, vai ficar com a nota da prova, vou tirar a média com isso, e aí na hora que eu tirar a média com isso, eu vou pegar, colocar lá. Se você conseguiu passar, legal. Se você não conseguiu passar, vou ver se você fez o outro trabalho. Se você fez o outro trabalho, ficou faltando 1 ou 2 pontos. Eu pego esse trabalho daí, boto ali 1 ou 2 pontos que você está precisando e te libero de ficar de recuperação. Ele é um trabalho que vai arredondar a tua nota para te tirar de recuperação antes de todo mundo. Para não precisar fazer a recuperação até lá no final de dezembro. Mas o aluno que não fizer o trabalho e ele fizer só esse trabalho daí, tá? E ele ficar precisando de mais de 2 pontos comigo, ele já está em recuperação final. O trabalho que vai levantar a nota dele é o trabalho do vídeo, de fazer aquela aulinha, da forma que eu dei a oportunidade de vocês fazerem. Aquele trabalho é o que vai estar valendo 8 pontos. Esse meu trabalho aí, ele está valendo um arredondamento de até 2 pontos para você não ir na final. Ele não é o trabalho do quarto bimestre. Se você não fizer o trabalho do quarto bimestre para mim, você vai ficar com 0 lá, e aí eu vou tirar a tua média. Se você não passou e fez esse trabalho, eu vou te dar até 2 pontos, e se com os 2 pontos você passar, ótimo. Se não passou, está em recuperação. Tá? E ficou claro qual é o objetivo do trabalho? Desse trabalho do Super Pro? O que eu estou querendo com ele é que você estude. Porque se você estudar o que está ali, eu tenho certeza que você vai bem na prova. Então não adianta você querer fazer uma coisa para tentar cobrir a outra. Faz uma e faz a outra. Não pode pular um trabalho, porque se pular vai ficar com 0. Mesmo que tire 10 na prova, tu vai ficar na prova com média 5. Se você estiver precisando de mais de 5 pontos e não fez nenhum outro trabalho, você não vai passar de ano. Vai ficar em recuperação. Então o segundo trabalho é para isso. É para te dar um arredondamento no final de até 2 pontos. É uma clava de salvação, mas não é o trabalho de quarto bimestre, porque o de quarto bimestre, eu falei desde o dia 29 com vocês. Tá? Tô só aguardando e nada. Ninguém faz. Tá difícil. É claro que tem alguns que já mandaram para mim. Mas estava todo mundo esperando esse para mandar esse para mim. Porque esse ele pega na internet e joga a resposta lá para mim. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele estude, que faça aquilo ali, estude para poder ter condição de fazer minha prova. É isso que é o objetivo. Dúvida? Não. Tá? Eu acho que foi bem claro para todo mundo, né, que ele não fez o trabalho para pensar em fazer. Bom, o trabalho de hoje, que a gente está fazendo aqui, é aquele trabalho da internet que está lá no Super Pro. Mas você vai corrigir, não vai deixar eu fazer? Vou deixar vocês fazerem. Só que eu vou fazendo com vocês aqui.
Eu vou parar em algum local e aí vocês vão continuar depois ele lá. E aí manda até sexta-feira ele para mim. Quem mandar até sexta-feira para mim tem esse arredondamento. Se não mandou até sexta, ele não vai mandar mais, porque o trabalho só está lá no portal até sexta-feira, meia-noite. Quando chega meia-noite em ponto, ele sai. Então o aluno não vai achar mais o trabalho, ele não vai ter mais como mandar o trabalho. E depois não adianta, eu tentei mandar e não consegui. Se tentou mandar e não conseguiu, é porque o Papai do Céu está querendo que tu fique de recuperação. Entendeu? Porque aquilo ali, você colocou o teu e-mail, cadastrou aquilo ali, e a maioria já está mandando para mim há muito tempo, então já está tudo cadastrado. Chegou ali, pegou, botou e acabou. Agora, para mandar depois não adianta, porque a prova, o objetivo é antes da prova você fazer isso. Então vamos lá. No dia 20 de junho de 1969, o ser humano caminhou pela primeira vez na superfície lunar. Em uma das fotos registradas nesse dia, pôde-se ver uma imagem direita e menor formada pela superfície convexa do visor do capacete do astronauta Edwin Aldrin, que funciona como espelho. Então dá para ver aí pelo desenhozinho a imagem da pessoa. Essa imagem aí ele quer saber se o espelho é um espelho convexo. O espelho convexo só dá um tipo de imagem. É uma imagem virtual, menor e direita. Sempre. Virtual, menor e direita. Se o cara ficar próximo do espelho, virtual, menor e direita. Se ele ficar longe, virtual, menor e direita. Ele nunca vai ficar algo diferente disso. Tá? É só um tipo de imagem para espelho convexo. O espelho côncavo é que tem aquela pancada de variedade. Mas esse não. Esse é só um. Menor, virtual e direita. Então, olhando a letra A, real. Já parei com ela, não vai. Real não pode ser de jeito nenhum. Então a letra A, a letra D e a letra E estão erradas. Já. O que tenho como possibilidade é a letra B e a letra C. A letra B fala virtual e independe da localização do objeto. Virtual independe da localização do objeto é uma resposta correta. Agora vamos ver a outra, como que está. Virtual e o objeto se encontra entre o espelho e o foco principal. Essa daí, a letra C, ela está errada, porque o foco principal dele está atrás do espelho. Virtual independe da localização do objeto, esse é verdadeiro, porque ele, independente de onde o objeto estiver, você vai ver a sua imagem virtual menor e direita. Dúvida nessa daí? Não. Então a resposta desse letra B de bobão. Deixa eu ver se eu pego uma caneta aqui para marcar.
Vamos para o próximo. O próximo ele fala disso, ó. Os espelhos esféricos que podem ser classificados como côncavo ou convexo apresentam como superfície refletora a parte interna ou externa de uma calota esférica. Considere um espelho esférico de Gauss do tipo convexo. Então, todas as duas bolas aqui são espelho de Gauss convexo, semelhante ao da imagem, com um raio de curvatura é igual a 1 metro. Uma pessoa com 1,7 metros de altura coloca-se em pé na frente do espelho a uma distância de 2 metros de sua superfície. Nessas condições, qual é o tamanho da imagem formada e suas características? Gente, se é um espelho convexo, então eu só tenho como resposta a imagem virtual. Então, a letra B não pode, porque ele diz que é real, e a letra D também não, e a letra C também não pode, que também é real. Ou seja, ela só pode ser a A ou a D. Então, essas são as duas possibilidades que eu posso ter. Eu preciso agora fazer o cálculo para descobrir exatamente se é a 1,3 metros ou se é a 34 centímetros. Tá? Qual dessas daí seria a resposta correta? Tá? Então, vamos fazer esse cálculo daí para ver se a gente consegue identificar isso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar as fórmulas que a gente vai poder utilizar aqui. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Peguei a caneta. E aí vamos pegar primeiro a fórmula de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu vou começar com essa daqui, porque ele me diz que ele tem um raio de curvatura de 1 metro. Se ele tem um raio de curvatura de 1 metro, eu sei que foco, ou a distância focal, ela vai ser igual ao raio dividido por 2. Então vai ser 1 dividido por 2, que é 1 metro, dividido por 2 vai dar meio. Então eu vou ter aqui 1 sobre meio, vai ser igual a 1 sobre P. P é a distância que ele está do espelho. A distância do espelho é de 2 metros. Objeto ao espelho. E o P', que é a distância da imagem ao espelho, é o que a gente quer descobrir. Então vou ter aqui, ó, deixa eu dar uma... Opa, não faz isso não. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Ô, professor, mais pro final, para você acabar de fazer as contas, só pode ir voltando para tirar print, por favor, porque senão fica muito difícil para você. Essa tela não dá para dar print? Dá, mas depois que você terminar as contas, você pode voltar nos anteriores para você tirar print, ou para você acabar a conta. Ah, tá. No final de tudo eu boto para vocês verem. Tá bom. Tá? No final de tudo eu vou passando uma por uma. Tá, beleza. Tá? Obrigado. É a caneta agora que eu preciso. Então aqui eu vou pegar, ó. Vou tirar o MDC desses dois daqui, ó. Aqui, para dar 2, eu tenho que multiplicar por 4.
E aqui, para dar 2, eu tenho que multiplicar por 1. Então, eu voltei lá em cima. Ah, tem um detalhe. Tem um detalhe. O foco do espelho convexo, ele é virtual, ele está atrás do espelho. Então, esse valor daqui, menos meio, ele tem que ser negativo. Ele é negativo. Então, eu vou ter lá em cima 4. Como tem o sinal negativo aqui, vai ficar menos 4 lá em cima. E lá em cima, esse daqui vai passar para o lado de cá e vai ficar menos 1. Ele era mais 1, vai para o outro lado da igualdade e vai ficar menos 1. Caramba, é um saco quando ele faz isso. E aqui embaixo é 2. E aqui eu tenho 1 sobre pelinha. Então, continuando, eu vou ter aqui 1 sobre pelinha igual a menos 5 sobre 2. Então, pelinha é igual a 2 dividido por 5. Isso negativo. Então, pelinha é igual a menos 0,4. Esse 4 ficou maroto pra caramba. Vamos dar uma apagada nele. Zero vírgula 4. Metros. Então descobriu a posição da imagem. Então agora é só eu pegar e substituir na outra fórmula. Só o fato dele ter dado negativo aqui, ele já diz que a minha imagem é virtual. Então ele está mostrando aquilo que eu já disse. Ah, no convexo é sempre virtual. E ele está provando aqui que ela é virtual. Porque o sinal de pelinha negativo quer dizer que a imagem está atrás do espelho. Se está atrás do espelho, é virtual. Agora, a outra coisa que a gente tem que ver é o tamanho dele, para a gente poder comparar ali. Então, eu tenho que I sobre O é igual a menos pelinha sobre P. O I é o tamanho da imagem, é o que eu quero saber. O tamanho do objeto é 1,7 metros. O menos pelinha vai ficar menos 0,4 dividido por P. P são 2 metros de distância do espelho. Então o I vai ser igual a 1,7 que multiplica. Menos com menos vai dar mais. 0,4 dividido por 2 dá 0,2. Positivo. Então a altura da imagem vai ser 1,7 vezes 0,2. 1,7 vezes 0,2. Dá 0,34.
positivo. Cadê a porcaria da minha caneta aqui? 0,34 metros. Então, I é igual a 34 centímetros. Então, aqui eu mostro que é virtual e aqui eu mostro que ela é 34 centímetros. E aí, com isso, eu mostro que a resposta desse exercício é a letra A de Antônio Grande. Dúvida? Oi, gente, dúvida? Não. Tá. Então vamos passar para outro. Você vê que eu fiz o cálculo para mostrar qual era o raio, a distância focal, usei o raio para calcular a distância focal, com o valor da distância focal que eu usei ela aqui. Tá? Não é sair usando sem fazer a conta, porque na hora da prova eu vou querer ver a conta de tudo. Até 1 mais 1, eu quero ver a conta. Uma pessoa vai até um museu de ciências e numa sala de efeitos luminosos se posiciona frente a diferentes tipos de espelhos, côncavo, convexo e plano. Qual a situação a seguir representa a correta imagem I que é possível essa pessoa obter de si própria. Então não importa qual é o espelho, ele quer saber se a imagem que ele está tendo, se ela pode acontecer ou não pode acontecer. Tá? E aí, no caso, se pode acontecer, você marca um X. Aqui não pode, você deixa em branco. Então, para marcar só que pode acontecer. Então, você está vendo aqui, e ele está botando que aqui é o espelho côncavo. Quando você está na frente do espelho côncavo, ele te coloca entre o foco e o vértice do espelho. Você pode ter uma imagem virtual, porque ela está atrás do espelho, maior, e direita, que ela tá, você não está de cabeça para baixo, está igualzinho. Então, virtual, maior e direita. Nessa posição daqui, isso aqui pode acontecer? Sim, no espelho côncavo, entre o foco e o vértice, a imagem é maior, virtual e direita. Letra A está corretíssima. Vamos para a letra B. A Marjano já achou a correta? É só para ver as outras, para ver se estão corretas ou não. Para ver se tem mais de uma. Se tem como anular a questão, tem que ver. Essa ele diz que o cara está exatamente em cima do foco. Se ele está em cima do foco, qual é a imagem que a gente tem? É aquela que a gente chama de imagem imprópria. Ela se forma no infinito, vai dar um borrão. Você não vê nada na tua frente, só um borrão. Então, a letra B estaria errada. Isso aqui não iria acontecer nunca. O outro é no espelho plano. Você está na frente do espelho plano. E aí, quando você olha no espelho plano, você vê a tua cabeça pequenininha, encolhida lá atrás do espelho plano. Isso é mentira. A imagem no espelho plano, ela é virtual e sempre do mesmo tamanho. Ela não pode ter uma imagem menor do que a do objeto. Isso não acontece nunca, isso é mentira. E agora, a outra é no espelho convexo. Ele coloca o cara na frente do espelho convexo. A imagem forma atrás do espelho, sim, ela é virtual. Ela é menor, ela tem que ficar menor, sim. Mas ela é direita, ela não é de cabeça para baixo, ela não é invertida. Então essa está errada. Então, está errada, está errada, está errada. A única que está certa é a letra A
que o Antônio vai marcar, o Antônio Grande vai marcar com essa canetinha aqui. Então essa é a resposta correta. Dúvida? Oi, gente. Deve estar falando com ninguém de novo. Sem dúvida. Então responde, gente. Abre o coisa, sem dúvida, com dúvida, não entendi. Esse é o momento, a gente está na véspera da prova, a última prova. Então, pô, vamos tentar fazer a coisa direitinho, para ninguém ficar em recuperação. Todo mundo sair dessa para uma melhor, pô. Próxima questão, questão número 4. Um objeto real, linear, tá, é colocado a 60 centímetros de um espelho esférico, perpendicularmente ao eixo principal. A altura da imagem fornecida pelo espelho é 4 vezes maior que a do objeto, e é virtual. Ela é maior e é virtual. Então, gente, o espelho é côncavo. Porque no espelho convexo ela é sempre menor e virtual. Tá? Então, se ela é maior e virtual, ele é o espelho côncavo. E para dar virtual, o objeto vai ter que estar entre o foco e o vértice. Então, essa é a primeira bocada que você dá aí na questão, que você já tem noção do que é. Com base nisso, é correto afirmar que esse espelho e a medida do seu raio de curvatura são, respectivamente, então, o espelho, a gente já sabe que é côncavo. Então, letra B ou letra D. Agora, 80 centímetros ou 160? Como eu disse, o objeto vai ter que estar entre o foco e o vértice do espelho. Ele é colocado a 60 centímetros do espelho, mas eu não sei qual é o raio de curvatura dele. Mas com certeza ele está abaixo do foco. Ele é menor do que o foco. Então o ideal é a gente fazer a conta. Mas se ele está abaixo do foco, então obrigatoriamente ele vai ser o espelho côncavo de 160. Tá? Mas você só vai ter prova disso fazendo o cálculo dessa coisa daí. Então, quando você fizer o cálculo disso daí, você vai conseguir comprovar para mim que a resposta desse cara daí vai dar a letra D. Só fazendo o cálculo para garantir que a resposta é aquela. Então você vai ter que fazer isso. Vai pegar uma caneta e com a caneta você vai começar a escrever. O objeto real está a 60 centímetros do espelho. Então você tem 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre T'. E o outro que você tem é a amplitude é igual a menos P' sobre P. A amplitude, ele já está dizendo aqui, ele é 4 vezes maior. Então a amplitude dele é 4.
O P', nós não sabemos. Mas o P, ele fica a 60 centímetros do espelho. Então nós temos que 240 é igual a menos P'. Então P' é igual a menos 240 centímetros. Então eu já sei que ele está atrás do espelho, o cara já disse, é virtual, ele está atrás do espelho, está tudo batendo certinho como deveria. Sinal negativo atrás do espelho. Maior. E agora vamos ver o foco. 1 sobre F é igual ao 1 sobre P mais 1 sobre P'. Um sobre foco, que é o que eu quero saber, é igual a 1 sobre P. É 1 sobre 60. Mais 1 sobre P'. P' 240 negativo. Então, na verdade, aqui vai ficar menos. Fazendo eu descer daqui, isso aqui vai ser 4, isso aqui vai ser 1. Então, 1 sobre F vai ser igual a 4 menos 1 sobre 240. F é igual a 240 dividido por 4 menos 1 vai dar 3. Então F é igual a 80 centímetros. Então o foco está a 80 centímetros. Então esse cara daqui, ó, ele está entre o foco e o vértice. Como eu falei antes que estaria. Tá? Então está batendo direitinho. Só que ele quer aqui o raio de curvatura. Toma cuidado que ele joga aqui, ó, o foco é igual a 80. O raio de curvatura é igual a 2 vezes o foco. Então o raio de curvatura é 160 centímetros. Então espelho côncavo é 160 centímetros. Letra D de doidão é a opção. Dúvida? Dúvida? Não. Então vamos agora para a questão número 5. Ao posicionar a mão à frente do espelho esférico, ali se verificou a imagem da sua mão conforme a figura a seguir. Só é você olhar para lá, você está vendo que a imagem dela está grandona e está direita. Então, grande e direita. Grande e direita. O espelho só pode ser côncavo e ele está entre o foco e o vértice. A mão da garota está entre o foco e o vértice. Então, o tipo de imagem formada da mão e o espelho utilizado são, respectivamente, o tipo de imagem é uma imagem virtual, com certeza. Está atrás do espelho, é virtual. E o espelho é côncavo. Virtual e côncavo está na letra E de Antônio. Letra A de Antônio o Grande.
Caramba. Borracha. Consegui. E agora, então, que a gente já marcou esse, vou pegar a seta para passar para o próximo. Então, dúvida naquele? Não. Aquele é só experiência de você desenhar. Se você sabe desenhar, sabe o que o desenho representa, fica mais fácil para você fazer a prova. Que eu, na verdade, muitas das vezes eu só comprovo aquilo que eu já disse antes. Em espelhos planos, e no contexto da ótica geométrica, o fenômeno comumente observado com raios de luz é a Gente, esse daí eu me recuso, que você não sabe responder. Em espelhos planos e no contexto da ótica geométrica, o fenômeno comumente observado com raios de luz é a... Gente, se é espelho, a onda vai bater e voltar. É reflexão. A difração eu precisava de um corpo que tivesse mais ou menos o mesmo comprimento de onda para ela poder fazer a curva por trás dele. Tá? Ou então ter uma fenda próximo do comprimento de onda que ela, quando passasse, fizesse curva lá dentro. Então, difração não pode ser. A refração, muito menos, porque a refração ela tem que passar de um meio para o outro. E se você está numa reflexão, está com um espelho plano, ela vai bater ali e voltar, ela não vai nunca do outro lado. Ela vai ficar sempre no mesmo lado, sempre no mesmo meio. Então não pode ser refração, porque a refração ela tem que mudar de meio, e como no espelho ele fica sempre no mesmo meio. E a interferência também não. A interferência daqui não é no contexto da ótica geométrica, ela não é o que você estaria vendo ali. O fenômeno de interferência, você interferir numa onda dessa daí, não é uma coisa assim corriqueira que nem na reflexão, bateu, voltou. Então, com certeza, reflexão é a nossa opção melhor para tudo que a gente está fazendo aqui. Então, é pegar a canetinha e rabiscar aqui, ó. Dúvidas? Tá. Vamos então para a sétima. Sobre o comportamento da luz em diferentes meios, são feitas as seguintes afirmações. Primeira afirmação. Então é a luz em diferentes meios, tá? Se tem diferentes meios, pode mudar a velocidade. Pegando alguma coisa para beber, porque minha garganta está seca aqui. Está até ruim de falar. Molhei um pouco a garganta. Um feixe de luz monocromático tem frequência definida?
Um feixe de luz monocromático tem frequência definida? Sim. A luz vermelha, ela tem uma frequência certa para a luz vermelha. Sempre que for luz vermelha, que ela é monocromática, ela vai ter uma frequência referente à cor vermelha. A verde vai ter uma frequência referente à cor verde. A azul vai ter uma frequência referente à cor azul. Então, quando ela tem uma frequência dessa luz, ela vai estar exatamente oscilando naquela região daquela cor. Então a frequência para amarelo, ele vai estar na frequência de amarelo ali, oscilando ali no amarelo. Então você vai ver sempre ali, dentro daquela frequência, a cor amarela. Então isso daqui que ele está falando é verdadeiro. No vácuo, os diferentes feixes de luz monocromáticos se propagam com velocidades distintas. No vácuo, todas as luzes se propagam com velocidades iguais. E a velocidade deles é aproximadamente igual à velocidade da luz branca no vácuo. Porque a luz branca é a soma de todas as cores. E no vácuo, todas as cores viajam praticamente com o mesmo valor. 3 vezes 10 a 5 km por segundo, ou 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Tá? Então o valor dessa luz monocromática, tá? Ela vai ter sempre praticamente o mesmo valor. Velocidades distintas, não, a velocidade não são distintas, os dois então é falso. 3. A passagem da luz de um meio para outro, acompanhada de uma variação de sua velocidade de propagação, recebe o nome de refração da luz? Verdadeiro. Refração é justamente quando você passa de um meio para o outro, e sempre que isso acontece, ele tem uma variação na sua velocidade. Se ela entrar perpendicular, fazendo ângulo de 90 graus com o outro meio, você não terá desvio, você não verá desvio, mas a velocidade dela diminui. Se você fica de cima de uma piscina olhando para baixo dela, você tem a impressão de que a piscina não é tão funda quanto ela é. A aparência dela parece que ela é menos funda. Porque como ela é freada, a luz vai freando ali, então ela dá a impressão de que ela é uma coisa menos profunda. Tá? Então esse fenômeno, que a luz, quando muda de meio, ela muda de velocidade, é chamado de refração. A gente falou disso na aula passada, ou na aula retrasada, acho que foi na aula passada. Mas eu acho que falamos disso também em outras aulas anteriores, quando eu falei sobre fenômenos luminosos, eu acho que eu falei também sobre isso. Mas eu tenho certeza que na aula passada falamos, porque inclusive teve a aula daquele outro professor que eu coloquei, que ele estava botando as coisas, algumas animações que facilitaram a visualização de alguma coisa. 4. O índice de refração absoluto de um meio define-se como quociente entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio em questão. A velocidade da luz no vácuo ou a velocidade da luz no meio em questão. Tá? O índice de refração é a velocidade da luz no vácuo. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui. A velocidade da luz no vácuo é o C. A simbologia é a letra C.
C minúscula, velocidade da luz no vácuo. E a velocidade da luz no meio que ele tiver. Isso daqui é a fórmula de refração. Você descobre qual é o índice de refração quando você divide a velocidade da luz pela velocidade, a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio em questão que você está querendo. Então, quando você faz isso, isso daí é a coisa. Então, o 4 também é verdade. Então, nós temos aqui que o 1 foi verdade, o 2 estava errado, o 3 está certo e o 4 está certo. Então, é 1, 3 e 4. 1, 3 e 4 está na letra B. Então, 7, letra B de bobão. Estou marcando aqui a letra B de bobão. Dúvida nessa? Você está vendo que eu agora estou forçando você a ler coisas sobre as propriedades, os fenômenos luminosos que acontecem, para você ter noção disso, porque se você notar, a maioria das questões de vestibular, elas são nesse nível daí, quando se trata de ótica. Dificilmente você tem um cálculo. O cálculo é mais quando se trabalha com lente, com espelhos, aí você tem cálculo para fazer. Mas geralmente eles abordam a fenomenologia. Como a prova de vocês é uma prova que vocês fazem em casa e tal, é claro que eu não posso abordar muito o fenômeno, porque senão você acha tudo na internet e fica muito fácil a prova. Então, muitas das vezes eu peço para fazer os cálculos. Então, tem que desenhar, tem que fazer cálculo, tem que mostrar para mim que você está sabendo. Tá? Então, vai ter desenho, vai ter cálculo, vai, com certeza. Tá? Tudo isso daí vocês vão ter que estar fazendo para mim. E é fazendo, né? Tirar da internet um desenho já pronto e mandar para mim. Você tem que fazer no caderno ou fazer na minha prova o teu desenho. Para eu ver o que você está fazendo. Agora a próxima questão, questão número 8. Dúvida nessa não? Oi, dúvidas? Fiquei sozinho de novo? Se fosse esperto, estavam aí tirando dúvida, que aí a gente fazia toda a lista. Era um arredondamento de nota no final do ano, maravilhoso, à toa, assim, do nada. Mas não, fico falando sozinho aqui o tempo todo. Dúvidas? Dúvidas? É difícil vocês, né? Muito difícil. A série deve estar mais animada do que minha aula. Aí vocês saem para assistir a série, deve ser. 8. A figura representa o espelho esférico gaussiano E, seu centro de curvatura C, seu foco principal F e vértice V. A figura também mostra 4 regiões e 1, 2, 3 e 4 identificados por cores diferentes.
uma coisa aqui no meio dessa. Acho que isso aqui não existe. Estranho. Deixa eu ver na impressão, na minha impressão, se aquilo ali aparece. Na minha impressão. Aqui é um 2, ó. Um 2 cursivo, não é um 2 romano, não. Está tudo errado. Aqui tem um 1, aqui tem um 2, aqui tem um 3, aqui é um 4. Aqui é 1, algarismo romano, aqui é 2 tracinhos, algarismo romano, aqui são 3 tracinhos, algarismo romano, aqui é 4, é o I com o V. Centro de curvatura, foco, vértice, aqui é um V, aqui aquelas rugosidades, o E para dizer que esse é o espelho, e tem um ponto 1 e tem um ponto 2 aqui. Um pontinho com 1 em cima e um pontinho com 2 em cima dele. É dessa maneira que ele está aqui. Não sei como deu esse babado aqui, não. Tá. E aí, se um objeto pontual for colocado sucessivamente nos pontos 1 e 2, as imagens conjugadas pelos espelhos se formarão respectivamente nas regiões. Então ele está dizendo, se você colocar um objeto aqui no ponto 1, como que vai ficar a imagem desse objeto? E quando você colocar ele no 2, como que vai ficar a imagem? Bom, gente, no ponto 1, aqui no ponto 1, ele está antes do centro de curvatura. Então ele vai formar uma imagem, você teria que desenhar isso daqui, você ia botar um raio paralelo, ele vai vir na direção do foco. Depois bota um no foco e ele volta paralelo. E você vai ver que eles vão se cruzar aqui no meio. Quando você desenhar isso, você vai ver que a imagem desse cara, quando ele vem paralelo e volta no foco, o outro vem no foco e volta paralelo, ele vai se encontrar aqui entre o F e o C. Essa região é a região 2. Então pode ser a letra A, pode ser a letra D, pode ser a letra E. Tá? A B e a C, impossível. Tá? Ele não é no 3, é no 2. Mesmo porque se você pensar aqui, ó, ele vem e volta no foco. Se ele voltou no foco, o outro quando cruzar, ele não tem como cruzar aqui embaixo num local que não seja depois do foco. Então ele vai estar entre o foco e o centro de curvatura. Ele vai estar aqui em algum lugar por aqui, ó. O cruzamento dele vai estar por aqui. Tá. Então, como que eu sei disso? Desenha, joga raio paralelo, volta na direção do foco. Vem pelo foco, volta paralelo. Aonde ele se cruzou é onde forma a imagem. Você coloca o pontinho lá e bota um linha em cima dele, para mostrar que ali é o foco dele. Tá? Você poderia, com uma régua, eu não estou com régua aqui, eu não tenho como desenhar isso daqui reto. E meu computador é touch, então eu não consigo nem botar ele colado uma reguinha ali para poder fazer aquilo, porque ele vai mudar a coisa. Então eu não posso nem fazer. Eu vou tentar aqui. Onde que está meu... É difícil.
consigo. Então ele vai fazer, ó, ele vai vir um raio paralelo. E ele volta na direção do foco. Aí depois o outro você pode mandar ele no foco e ele voltar paralelo. Aí olha aqui, ó, ele voltou, né, dentro desse negócio daqui. Então aqui é o raio refletido de um e aqui é o raio refletido do outro. Nesse cruzamento é onde eu não consigo desenhar nada, que quando eu faço ele bota aquele bagulho ali. Então nesse cruzamento aqui, nesse ponto aqui onde está cruzando, eu botaria aqui um linha, para dizer que é a imagem daquele cara ali. E quando eu fizesse do 2, eu poderia usar a mesma coisa, que esse daqui vem para cá, e aí depois eu pego um outro aqui, trago daqui para cá, ó, e ele vai fazer isso aqui. Então, você vê que ele está abrindo, esse com esse estão abrindo. Esse daqui passou e veio para cá, e esse passou e veio para cá, ele está abrindo. Então ele só vai se encontrar atrás do espelho. Então você vai prolongar isso aqui, e aí você vai ver que a imagem dele vai se formar aqui, ó. Então, aqui vai ser o 2 linha. Você consegue visualizar isso mais ou menos por aí, desenhando. Então você vai pegar do 1, ele vai estar na região 1, 2. Então vai ser 2. Então vai ser A, ou D, ou E. E o 2, o 2 ele se encontra na região 4. Então 2 e 4 é a letra A. Então a resposta disso daí, da letra A. O 8, letra A. Dúvida nessa? Não. Só desenhar. Pega das 4 propriedades que tem, desenha 2 para o 1 e desenha 2 para o 2. Aí você vai saber como que vai ficar. Então na hora, pega uma caneta azul e desenha para o 1 duas retas. E para o 2 você desenha com a caneta de outra cor, vermelha, 2 para o 2. E aonde ele se cruzar é onde o 2 vai se formar. Dessa maneira que a gente vai ver. A mesma coisa aqui. Um objeto luminoso encontra-se a 40 centímetros de uma parede e a 20 centímetros de um espelho côncavo. 40 centímetros da parede, daqui do espelho para cá tem 40 centímetros, e a 20 centímetros do espelho côncavo. Então daqui para cá tem 20, daqui e daqui do objeto para cá tem 40. Então do objeto para cá 40, do objeto para o espelho tem 20. É isso daí. Aí ele desenhou aqui, no desenho ele botou lá, ó, 40 do objeto, caramba, não consigo controlar essa porcaria. Difícil essa canetinha daqui. Aqui, ó, 40 centímetros, que é essa distância daqui da velinha do objeto até a parede, e 20 centímetros, que é da velinha até o espelho. Então ele mostra isso. Que projeta na parede uma imagem nítida do objeto, como mostra a figura. Então ele está projetando aqui na parede a imagem da vela, do objeto vela, ele está projetando aqui na parede. Considere que o espelho obedece às condições de nitidez de Gauss e a sua distância focal é... Bom, se eu olho para isso daí,
logo de cara, eu já falo para você, ó, o objeto aqui, ele vai estar passando pelo foco. Pelo desenho aqui, ele vai vir e vai bater, aonde ele bate aqui, ó, se o raio vir paralelo, ele volta pelo foco. Então esse ponto aqui é o foco. Se daqui para cá é 20, então o foco tem que ser um valor diferente de 20. Diferente e menor do que 20. Então, se você olhar as opções, ele não te dá nem chance de você errar. Porque a única que tem menor do que 20 é o 15. Então a resposta é essa aqui. É claro que se você faz na minha prova isso, ele teria que estar todo muito bem desenhado, muito bem explicado para poder eu aceitar o 15. Na dúvida, eu faria o cálculo muito melhor. Porque se eu boto isso numa prova, você teria que botar, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F, que é o que eu quero saber, é o foco. 1 sobre P, a distância do objeto ao espelho é 20 centímetros, ele mediu aqui, ó, 20 centímetros. Mais 1 sobre P'. A distância da imagem ao espelho é 40 mais 20, que dá 60. Então, 40 mais 20 vai dar 60. Então, aqui seria 60. Então, eu teria que 1 sobre o foco vai ser igual. Aqui eu vou ter que multiplicar por 3 e aqui eu vou multiplicar por 1, para ficar com o mesmo denominador valendo 60. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 1, 1. Então, 1 sobre o foco é igual a 4 sobre 60. Invertendo tudo de uma vez, eu tenho que F é igual a 60 sobre 4. F é igual a 15 centímetros. Então, na dúvida, eu faço conta. Se eu não vou explicar direito, se eu na hora que eu estiver explicando, eu explicar errado ali, por qualquer motivo, já sabe que o Lisboa não vai aceitar, então, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o cálculo. Porque o cálculo, eu não tenho como errar. Cálculo, se botei lá valendo 15, se eu usei os dados certinho ali, ele vai dar 15 sempre, sem precisar eu explicar nada, é só pegar e substituir e fazer o cálculo. Dúvida nesse? Mesmo porque, se eu faço uma questão desse tipo na prova, eu nunca botaria todos os resultados aqui menores do que 20, para que todos eles pudessem ser a resposta. Como eu me conheço, eu sei que eu não daria nunca esse mole daí de você marcar sem fazer conta. Posso ir para a próxima? Posso ir para a próxima? Alguma dúvida? Próximo. No ouvido, para a chegada de informações sonoras ao cérebro, o som se propaga de modo simplificado por 3 meios consecutivos: o ar, no ouvido médio, o meio sólido
os ossos martelo, bigorna e estribo, tá? E o meio líquido no interior do cócclea. Ao longo desse percurso, as ondas sonoras têm... Então, gente, ele está mostrando para você que ele está mudando de meio. Ele está meio ar, meio sólido, meio líquido. Então, ele está mudando de meio, direto. Então, a resposta ali, ele fala assim, mudança de frequência de um meio para o outro. Gente, quando a onda sai, ela já sai com a frequência do próprio... se é o som que você está ouvindo é da voz de alguém que falou, a frequência já vai vir da voz do cara que falou, que ele, quando ele fala, ele faz o som sair numa certa frequência. Tá? O que na verdade vai mexer aí com ele é a velocidade de propagação. Por que velocidade de propagação? Porque estou mudando de meio. Sempre que eu mudar de meio, eu mudo na velocidade de propagação. Tá? Então a frequência eu não tenho como mudar. A frequência, quando ela já sai com a frequência e aí não tem como mudar mais. Porque quem faz a frequência é o instrumento que gerou aquele som. Se foi a boca da pessoa, então a boca já saiu, o som já saiu da boca, e pronto, ele já tem a frequência já definida. Ele não tem como mudar aquela frequência ali. Então, mudança de frequência de um meio para o outro, não é frequência que está mudando. A manutenção da amplitude entre os meios, a manutenção quer dizer que ele vai ficar mantendo a amplitude, não, a amplitude vai variar. De meio para meio, ela vai variar essa amplitude. Tá? A mudança da velocidade de propagação de um meio para o outro, sim. Isso é verdade. A manutenção na forma da onda e na frequência entre os meios. Bom, a manutenção na forma da onda ela ficaria, porque a forma da onda é o tal do timbre dela. Ela depende de pessoa para pessoa. Então ela vai se manter naquela forma, ela vai se manter naquela frequência, mas aquela forma dali, não, a forma vai variar. A forma pode variar um pouco. Então, na verdade, a resposta para a gente aqui, a única, é a letra C. Falando da velocidade de propagação do meio, porque varia de um meio para o outro meio. Então, letra C, 10, letra C. Essa é a resposta melhor para a gente marcar. É a letra C aqui. A próxima é: sentado em uma cadeira de uma barbearia, um rapaz olha a sua própria imagem no espelho plano a 80 centímetros à sua frente. Então o rapaz está aqui, ele está vendo aqui a imagem dele, tá, no espelho que está a 80 centímetros dele, à sua frente. Assim como olha a imagem do barbeiro que se encontra em pé atrás dele a 1,30 m, porque 80 mais 50, ele vai estar a 1,30 m do espelho. Tá? Então, o barbeiro está a 1,30 m do espelho.
Em relação às imagens formadas do rapaz e do barbeiro, assinale o que for correto. Primeiro, as imagens são reais, eu já parei. Espelho plano, ele só tem imagem virtual. A imagem se forma sempre atrás do espelho. Tá? Então, a 1 eu já parei. Quando falou imagem real, meu cérebro já captou e falou assim, ó, tá errado, acabou. 2. As imagens se encontram sobrepostas na superfície do espelho. Pelo amor de Deus, a imagem não fica na superfície. Ela fica lá atrás do espelho, dentro do espelho. Então, besteira. 4. As imagens se encontram sobrepostas atrás do espelho. Não vai ficar sobreposta. Uma vai ficar e a outra vai ficar atrás dela. Tá? Agora, a 8. A imagem do rapaz e a imagem do barbeiro encontram-se, respectivamente, a 1,60 m e a 2,10 m dos olhos do rapaz. Então, primeiro, ele disse que a do rapaz está a 1,60 m. Então, vamos ver. Ele, quando olhar, o rapaz olhar para o espelho, ele vai ver a imagem dele na mesma distância que o espelho está dele. Então, se daqui para cá são 80 centímetros, ele vai estar 80 centímetros atrás do espelho. Se você pegar a imagem até o olho dele, tem 1,60 m, como ele está dizendo. Isso é verdadeiro. Agora, vamos ver se é 2,10 m o que ele vê o cara. Por quê? Quando ele vê o cara, ele vê uma distância de 80 centímetros para cá, e daqui para cá ele tem 1,30 m. 1,30 m, 2,60 m. 1 metro, 2 metros, 1,30 m. Ah, não. 1,30 m vai ser onde o barbeiro vai estar lá atrás. 1,30 m. Mais 80 que tem aqui. 1,30 m mais 80 dá 2,10 m. Então a 8 está certa. A 8 é verdadeira. Então isso aqui eu posso escrever aqui, ó, que é verdadeiro. Os outros estão tudo falso. Como o rapaz e o barbeiro se encontram de frente para o espelho, então, pelo princípio da reversibilidade dos raios de luz, um pode ver a imagem do outro. Sim, ele pode ver o barbeiro e o barbeiro pode vê-lo. Isso é verdade. Então, 16 também é verdadeiro. Então, a resposta daqui seria 8 mais 16 8 mais 16, isso vai dar 24. Gente, não repara a letra não, porque essa letra daqui eu estou escrevendo com mouse. Tá? Então, muito 8 mais 16 é igual a 24. Dúvida? Dúvida, gente? Dúvidas? Caramba, é difícil vocês, hein? Tá, vamos para o próximo. Vou pegar aqui, seta, passa. Questão 12. Era 12 mesmo? A outra foi 11, 12. A questão 12, ela está aí. Um cidadão coloca um relógio marcando 12h25, 12 horas e 25 minutos, de cabeça para baixo, de frente para o espelho plano,
posicionando conforme mostra a figura. Qual a leitura feita na imagem formada pela reflexão do relógio no espelho? Cinco, 5, 2. 5, 5, 2. Letra C. Bom, pelo menos foi o que eu vi aqui. 5, 5, 2. Letra C. É isso mesmo. Como que você vai ver isso? Gente, eu já te ensinei até a fazer isso usando o papel. Escreve o que está aí no papel. Cadê? Como está a imagem sumiu aqui? Você escrever isso daí no papel, e aí você vira o papel pro lado do espelho, e aí você lê ele, que você vai ver o que eu estou dizendo. Porque, ó, a imagem desse cara daqui, é a primeira que vai aparecer aqui no espelho, ele vai ser mais próximo. Então vai ser um tracinho assim. Aí você vai ver que essa parte daqui do espelho vai vir mais longe, ela vai ficar assim, ó. Então você vai ver, ó, a ponta que está solta, ela está mais afastada do espelho. Aí depois ele vem com a ponta fechada na frente, ponta fechada na frente. Aí ele volta lá atrás, onde está a ponta solta. Faz uma curva, volta e volta para perto da outra ponta. Então, tudo que ele está fazendo é o que a gente está vendo aqui. Aí você vai ter os dois pontinhos, que vai ser igual. Os dois pontinhos não tem como mudar. Cadê minha? Os dois pontinhos não tem o que mudar. Aí depois você vai ver. A imagem desse é exatamente igual a esse. Então se aquele era um 5, esse também é um 5. E o outro é o inverso do 5. Então o inverso do 5 seria isso. Aí você vai ver que ele é um 2. Quando você lê isso, 15, 52. Só o fato de eu ter colocado os dois primeiros 15, eu já vi que não poderia ser nada que não fosse a letra C. Eu consegui visualizar isso. E agora eu fiz um salto quântico e fui para o exercício número 17. Então no exercício 17, a gente tem aí que responder essas perguntas daí, para saber se está verdadeiro ou não. Então você vai lá. Ó. Com base no estudo de ótica física, mais especificamente o que estuda sobre espelhos, é correto afirmar: nos automóveis, os retrovisores, espelhos externos do lado do motorista e passageiro,
são espelhos esféricos convexos, pois eles apresentam maior campo de visão. Tá? Isso é verdadeiro. Você já viu que no espelho convexo a imagem fica sempre direita, ela é virtual, ela fica atrás do espelho e ela é menor. Se eu pego uma coisa grande e torno ela menor, eu consigo visualizar mais o que está lá atrás do que eu visualizaria se ela tivesse o mesmo tamanho. Então aumenta o meu campo visual. Então a 1 é extremamente, está completamente verdadeira. Não tem nem o... Ah, mas por causa disso, não tem por causa disso nem daquilo. Ela está toda bonitinha, toda certinha. Só a única coisa que não está certa é que eu não estou vendo a porcaria da minha caneta de novo, que ela já virou, já não é mais caneta. Caneta esferográfica. Agora ela virou caneta. Cadê você, meu amor? Isso. Então aqui é verdadeira. Verdadeira. A 2. Para realizar um exame de canal auditivo, os médicos utilizam um instrumento com um espelho côncavo em uma fonte de luz, o que fará com que a imagem conjugada do instrumento seja aumentada quando a distância entre o canal auditivo e o instrumento for menor que a distância focal do espelho. Verdadeiro, sempre entre o foco e o vértice, a imagem vai ser direita, maior e virtual. Então isso é verdadeiro. Então vê para esse cara também. No 3, nos espelhos planos, quando o objeto é colocado à sua frente, teremos uma imagem conjugada nesse espelho que será virtual, direita e de mesmo tamanho do objeto. Isso no espelho plano é completamente verdade. 4. Quando colocamos um objeto entre dois espelhos planos, cuja superfície refletora formam entre si um ângulo de 40, obteremos a formação de 8 imagens. Eu não sei. Número de imagens é igual a 360 dividido pelo alfa, o alfa no caso é 40, menos 1. 36 dividido por 4 dá 9. 9 menos 1. Então o número de imagens vão ser 8 imagens. Então ele fala que obteremos a formação de 8 imagens. Isso é verdadeiro. Então todas são verdadeiras. A 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. Então letra B de bobão. Dúvida? Oi? Não estou ouvindo nada. Vamos agora fazer a questão número 19. A questão 19 é essa daqui. E ela diz o seguinte: o espelho esférico côncavo tem distância focal igual a 20. Um objeto de 5 centímetros de altura é colocado de frente para a superfície refletora desse espelho, sobre o eixo principal,
formando uma imagem real invertida e com 4 centímetros de altura. A distância em centímetros entre o objeto e a imagem é de... Essa daqui é uma questão legal. É o espelho côncavo. Eu vou começar aqui botando 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ele diz que o foco vale 20 centímetros. O espelho é côncavo, então o foco é positivo. O objeto tem 5 centímetros de altura e é colocado na frente da superfície refletora do espelho, nesse espelho, sobre o eixo principal, formando uma imagem real invertida e com 4 centímetros de altura. A distância focal, a distância em centímetros desse objeto e a imagem é de... Alguém falou alguma coisa? Alguém aí falou alguma coisa, gente? Então vou botar aqui, ó, I sobre O é igual a menos P' sobre P. A altura da imagem é de 4 centímetros. A altura do objeto é de 5 centímetros. A imagem é invertida, então o I é negativo. A imagem é negativa. Aqui eu tenho menos P' sobre P. Então eu vou ter menos P' é igual a 4/5 negativos de P, se P for para o outro lado multiplicando. Então o menos daqui vai cortar com o menos daqui, eu vou ter que P' vai ser igual a 4/5 de P. E aí eu posso continuar agora a minha brincadeira do lado de cá. Eu posso botar aqui 1 sobre P mais 1 sobre P'. P' é 4/5 de P. Então, dessa maneira que eu vou ter a minha resolução. Então, eu vou ter aqui 1 sobre 20 vai ser igual. Para que esse cara fique igual a esse, eu vou ter que multiplicar esse por 4/5. E esse eu vou multiplicar por 1. Então, eu vou ter lá em cima 4/5 mais 1 dividido por 4/5 de P. Um sobre 20 5 vezes 1, 5. 5 mais 4, 9, dá 9/5. E multiplico pelo inverso desse daqui, vai ser 5/4. Tem algo errado aí, deixa eu ver.
aqui é P. 4P. Eu vou ter aqui 1 sobre 20 é igual a 9 vezes 5, 45 sobre 20 P. Então aqui eu vou ter 20P é igual a 20 sobre 45. Deixa eu ver isso aqui, como é que vai ficar. Olha a porcaria da... Olha só lá em cima. Vou me avacalhar. Aqui eu não tenho nem como... P vai ser igual a 20 vezes 45 sobre 20. Vinte daqui vai cortar com 20 daqui, vai ser 45 centímetros. Ele quer saber o que é a distância entre o objeto e a imagem. Então ele quer saber o P'. Então agora eu volto nessa fórmula daqui. P' vai ser igual a 4 quintos de 45, porque P é 45. Então eu vou ter que P' vai ser igual a 45 dividido por 5, isso dá 9. 45 dividido por 5 dá 9. 9 vezes 4 dá 36. Então P' são 36 centímetros. Então a distância entre P e P', a distância entre P e P' vai ser igual a 45 menos 36. Então a distância entre P e P' é igual a 9. É igual a 9 centímetros. Então 9 centímetros, a resposta é a letra A. Dúvida? Dúvida? Oi, gente, dúvida?
Então agora, o que eu vou fazer? Ih, caramba. Isso que eu vou fazer para isso.